Olá, queridos, eu sou a professora Cíntia. Sejam bem-vindos ao curso de História da UES Fafidam, à distância, pela Universidade Aberta. Eu sou professora substituta de Teoria e Metodologia da UES, no campus da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, da Fafidam. Minha formação é toda pela UES, tanto o mestrado como a graduação. Então, assim como vocês, eu também já passei por essas etapas e nesse semestre, juntamente com a professora Luciana, que irá se apresentar, e a professora Ana Luísa, nós estaremos juntos na disciplina de Teoria e Metodologia 2. Olá, queridos, o meu nome é Luciana Regis, como a professora Cíntia já falou. A minha formação também parte pela UES, pelo campus aqui de Limoeiro, em História, e o mestrado em História Social pela UFC. Atualmente estou como professora substituta das disciplinas de Brasil, do curso de História da Fafidam UES. E é um prazer falar com vocês por essa via, para a gente conversar um pouquinho sobre o que será em Teoria 2, tá? Ao lado da professora Cíntia e também da professora Ana Luísa, que não está presente, mas que faz parte da composição da construção dessa ementa, Então, a professora Cíntia vai explicar o módulo 1 e eu vou ficar encarregada do módulo 2, para a gente começar a debater. Bom, gente, na verdade, o que é essa disciplina de Teoria e Metodologia da História 2, Vocês já tiveram Introdução aos Estudos Históricos, já tiveram Teoria 1 e já devem saber que as disciplinas de Teoria da História, elas tratam da epistemologia do conhecimento histórico, ou seja, da natureza do conhecimento, tentando compreender a própria limitação do conhecimento humano e os processos de cognição, assim como a relação do sujeito com o objeto de pesquisa. Então, as disciplinas de Teoria da História consistem realmente da compreensão e do estudo da própria produção do conhecimento histórico e daquilo que nós chamamos de historiografia, do próprio processo de produção escrita da história. Então, esse primeiro módulo, que tem por título algumas questões sobre a escrita, e aí tem um S proposital, sobre as escritas da história e a representação do passado, basicamente vai discutir o conceito de história. A disciplina de Teoria da História 2, ela parte da temporalidade do século XX. Então, nós vamos discutir inicialmente o conceito de história a partir de um viés mais contemporâneo, e na segunda unidade, no segundo módulo, que a professora Luciana vai falar, diferente de Teoria 1, que nós tratamos do século XVIII e do século XIX, nós vamos estar discutindo mais o processo histórico contemporâneo. Então, vocês devem compreender, quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber que o nosso ofício, a nossa disciplina, ela apresenta uma ambiguidade no próprio termo, Então, a história como conhecimento acadêmico, cientificamente conduzido, uma historiografia, onde se produz uma escrita metodológica a partir de métodos, de fontes, e existe a história da calçada, a história que une as nossas rodas de conversas e que fazem, de certa forma, que nos possibilitam sociabilidades, ou seja, existe o fato em si e existe a escrita desse fato. Então, nessa disciplina, nós vamos estar discutindo um pouco a história, a escrita da história, esse conceito de história, tanto como historiografia, como ciência, e como é que a história, como conhecimento científico, trata o fato. Nesse primeiro módulo, nós vamos estar pensando dois conceitos que são muito confundidos, que é o conceito de história, como eu já falei, e o conceito de memória. Tentando perceber, muitas vezes, principalmente vocês que estão ainda na metade do curso, pode-se dizer, confundem muito o que seria história e o que seria memória.
Então, por mais que aqui esteja um desejo já de meio que explicar, não é o momento, as discussões da aula vão trazer esse debate da distinção da história e da memória e dos usos políticos do passado, né? Como é que a história muitas vezes é reutilizada, ou seria as memórias, né? São reutilizadas para legitimar esse processo dos usos do passado. Enquanto a memória legitima, a história tende a desconstruir. Olha os spoilers que eu já estou dando, né? Então, a seção 1, né, o primeiro texto que nós vamos discutir é do Julio Arosta, História e Historiografia, os Fundamentos. Aí realmente vai se tratar de um conceito de anfibiologia da história, que é essa dubiedade do termo história, que tanto diz respeito ao acontecimento como à escrita desse acontecimento. Já nessa seção 2, nós vamos